tremor foi percebido em várias partes da cidade e foi um dos assuntos mais comentados do domingo. O barulho misterioso foi ouvido por volta das 6h50 da manhã. Essa empresária, que mora no bairro do Costa Azul, disse que acordou assustada. Acordei com um estrondo forte, achei que fosse algum dos transformadores de energia de lá do Costa Azul, né? Aproveitei o horário e me levantei. Posteriormente, eu fui acessar uma rede social e vi que outras pessoas estavam comentando a mesma coisa. Essa estudante também estava dormindo quando ouviu barulho no bairro do Rio Vermelho. Foi um barulho mais alto do que qualquer coisa, não foi carro, não foi nada disso. Na Pituba, os moradores também ficaram apreensivos. Eu ouvi um barulho muito forte, parecendo que estava desabando algum prédio, uma coisa que estava desabando mesmo. E meu cachorrinho, Faísca, ele ficou assustado, ficou se tremendo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí depois parou. Quanto tempo mais ou menos de barulho? Olha, demorou acho que tipo 1 minuto. No Itaigara e na Graça, o forte barulho também foi ouvido pelos moradores. Parecia uma trovoada, o céu estava aberto, né? Parecia que ia chover depois, mas a gente só viu um barulho estranho, achei que fosse trovão. Tava na Graça, tava dormindo, acordei por volta de 6h40 e eu vi também um barulho esquisito e meu armário mexeu. Para tentar entender o que aconteceu nesse domingo, viemos conversar com o professor Luiz Edmundo, professor da Universidade Federal da Bahia, engenheiro geotécnico, que trabalha com solo. Professor, dá para dizer o que aconteceu? Pode ter sido algum tipo de terremoto aqui no estado? Olha, o que nós observamos nos diversos sistemas que detectam terremoto, nenhum deles acusou nada na região de Salvador, nem nada na região do Brasil, né, nesse horário que foi estimado por volta de 6h40, 7 horas da manhã. Então a gente, a princípio, descarta isso porque os sistemas que registram não foi nada registrado. Pois é, estrondo, explosão, barulho, mas afinal, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O mistério continua. O Jornal da Manhã, então, convidou mais um especialista, um professor e geólogo, para ajudar a gente a entender a origem aí desse, digamos, fenômeno. Mais um assunto para a nossa colega Adriana Oliveira. E aí, Adriana, afinal, o que é que aconteceu, hein? Pois é, o que a gente vai saber aqui com o nosso convidado especial, Carlos Uchoa, que é geólogo. Eu não ouvi, dormi profundamente. Ele também disse que não ouviu, mas como vocês puderam ver na reportagem, muitos relatos nas redes sociais, centenas deles, como também que o professor recebeu. E também um dos relatos que a gente recebeu no e-mail da nossa redação, professor, em Cabo Sul, o Daniel, ele estava na praia praticando atividade física e viu também um clarão no céu. Exatamente. Os relatos são muitos, pessoas que só sentiram o tremor, pessoas que sentiram o tremor e ouviram um barulho e pessoas que viram o feixe de luz no céu. O que isso significa então? Podem ter sido coisas distintas? Sim, na verdade, assim, existem duas possibilidades para o que aconteceu. Uma é a reativação de falhas geológicas na Baía de Todos os Santos, que é comum isso, ao longo das últimas décadas, vários sismos têm acontecido lá. E o outro, como teve o relato do feixe de luz, é possível que tenha sido a queda de um meteoro que ocasionou o barulho e, consequentemente, o tremor nas casas das pessoas. A gente tem 2 sismógrafos no nosso estado e nenhum deles registrou esse abalo, essa movimentação. Isso significa, então, que não ocorreu? Foi mera impressão das pessoas? Ou a partir dos depoimentos, dos relatos, isso é possível confirmar? Não, é possível confirmar sim. Uma das coisas que a gente leva muito em consideração são os relatos das pessoas, porque as estações sismográficas elas têm algumas limitações. Então, se foi um terremoto, por exemplo, de foco muito raso e de baixa magnitude, como deve ter sido, é possível que as estações sismográficas não tenham registrado isso. Okay? Para a gente que é leigo, falar em baixa magnitude é meio que estranho, porque numa área tão extensa, né, bairros Paralela, Cidade Baixa, Cabo Sul, na ilha, então um território muito grande. Por que é considerado baixa magnitude? Baixa magnitude, na verdade, a magnitude é a quantidade de energia liberada. Então, isso teria que ser medido pelo sismógrafo. Mas nós podemos falar que foi de baixa intensidade. Por quê? Porque a intensidade são os danos físicos ocasionados pelo terremoto. E não houve dano praticamente algum. Só tremor de portas, janelas, prateleiras, como muitos relatos. Uma colega minha da Universidade de Feira de Santana, ela relatou que lá na Pituba, ela sentiu primeiro o tremor e depois ouviu o barulho. É possível afirmar, por exemplo, nesse momento, se isso aconteceu no mar ou na área de terra? Não, ainda não. Agora, caso tenha sido um meteoro, é possível que exista o registro do choque dele, do impacto no chão.
Aí é necessário que os pesquisadores, eles corram atrás disso, procurem saber das pessoas para onde estavam caindo, para poder ver onde foi o impacto. E, certamente, se foi esse impacto, deve ter queimado as árvores no entorno e até talvez provocado uma pequena depressão. Há relatos até em Cruz das Almas. E se isso ocorresse no mar? E se ocorresse no mar, a depender da dimensão do asteroide que caísse, poderia provocar um mini tsunami ou um tsunami de maiores proporções, né? Mas há motivo para susto? Não há motivo para susto algum. Eu queria tranquilizar a população de Salvador e das cidades que essas situações de sismos próximo à Baía de Todos os Santos é comum. Como eu falei, já são vários desde a década de 80 para cá, sentidos por sismógrafos, certo? Então não tem medo, não tenham medo, porque no máximo vai tremer as paredes, ouvir um barulho, nada mais além disso. O mais recente foi em 2002 e isso acontece por conta da nossa falha geológica, do terreno acidentado em que está a nossa cidade. Isso, existem várias falhas geológicas próximo à Baía de Todos os Santos e essas falhas, de vez em quando, elas reativam. Essa reativação é que vai ocasionar o tremor de terra. Pode dormir tranquilo, né? Com certeza. Muito obrigada pelas explicações.